organizei a agenda de hoje com 3 grandes capítulos: liberdade geométrica, e isto porque, de facto, é o critério que eu considero mais relevante nesta tecnologia, de que eu gosto muito, porque de facto tem características muito interessantes e extraordinárias. Depois falamos da solução, do workflow, de periféricos que utiliza e que é um aspecto importante, como vão ver. No fim, tentaremos resumir aquilo de que iremos falando ao longo do webinar. Sou Carlos Moreira, gestor de produto, estou disponível neste e-mail, comercial@x3d.pt, e na página, como disse há pouco, podem consultar os webinars passados, gravações, e os futuros, como toda a outra informação, e também os meios de chegarem até nós, também presentes nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Então, vamos falar da tecnologia MJP, muito focados na solução de MJP 2000, Project MJP 2500 Plus, se bem que esta tecnologia já tem umas décadas, veio de várias designações e a série anterior ainda disponível é a 3000, 3500, 3600, e esta máquina mais recente, que é um desenho completamente novo da tecnologia, que nos permite obter peças com elevada precisão, excelentes comportamentos, muito rapidamente e de forma muito simples. Resumindo, é uma solução que pode ser instalada num escritório. Não tem requisitos de acessórios que criem muitos detritos ou outro tipo de situações, e de facto são bastante fáceis de usar. Tendo em conta esta versatilidade, faz sentido falar nas áreas em que elas podem ser, em que esta solução e tecnologia pode ser usada. Estando no escritório, excelente para modelos conceptuais, para validar rapidamente desenhos, aplicações, funcionalidades, comunicar produtos, suporta a formação, e também modelos de engenharia ou arquitetura. Depois, os materiais permitem também chegar a outras aplicações, tais como aplicações médicas que requerem biocompatibilidade, mas também peças funcionais como fixadores, jigs, também tendo em conta os materiais disponíveis e a precisão que oferecem, criar matrizes, modelos, moldes para fermental rápido. Quanto aos protótipos funcionais, o que é que eles permitem? Verificação de design e teste, porque são mecanicamente e geometricamente, dimensionalmente, perdão, reproduções fiéis do CAD e, portanto, permitem fazer, inclusive, validação de assemblagens. Porque também incluem materiais translúcidos, transparentes, cuja transparência pode ser ainda aumentada com algum pós-processamento, excelente para visualização de fluidos, quer líquidos, quer gases, e ambientes de bastante alta temperatura, como iremos ver à frente. Também inclui materiais elastoméricos, com diferentes shores para diferentes aplicações. Então, os 4 grandes critérios que caracterizam esta solução: elevada qualidade de peça, nos diferentes aspectos, facilidade de utilização da solução, largo espectro de aplicações e possibilidades,
E ainda a velocidade, e a velocidade aqui refere-se ao workflow completo, não é a uma etapa específica do workflow, não. É desde que tenho o CAD e o software recebe fecheiros numa variedade enorme de formatos, até que eu tenha a peça final na mão pronta a usar. É isto que se aplica a este item, este critério número 4. Começamos pelo primeiro, e começamos logo por uma aplicação que ajuda a perceber muito bem onde é que essa performance está. O detalhe que se consegue é aquele que está ali à esquerda, que me permite fazer a validação de um bocal daqueles para ter um fluxo uniforme que me permite validar o desenho da peça que a engenharia pensou e quer validar de facto, e é isto que se consegue. É mesmo aquilo, com aquele rigor quanto ao chuveiro, digamos assim, mas também fechado, sem fugas e resistente a um e outro teste. Já passei por situações em que, à primeira, as pessoas estranharam ver a peça, depois de largas horas de teste, tinham a expectativa de que a peça ia partir, repetiram o teste para ter a certeza que, de facto, tinha corrido bem. Isto aconteceu. O nível de detalhe e rigor e, portanto, fidelidade ao CAD é este que ali está representado naquela imagem e que estas imagens também pretendem mostrar. Isto acontece pela tecnologia, pela impressora, mas também por um aspecto interessante que é a forma como o suporte funciona. A impressão 3D, fabrico aditivo, utiliza suporte nas mais variadas formas, uns mais fáceis de retirar, outros mais difíceis. Este é particularmente interessante com vista a vários, tendo em conta vários aspectos. A peça da esquerda é uma peça mais simples, a da direita tem um pormenor que tem ali um rolamento. Aquela peça central roda. Não é só o parafuso que está ali, que é muito justo em relação à rosca, mas esta peça de que está feito ali o destaque, ela roda, como iremos ver mais à frente numa imagem muito simples. Continuando a falar de precisão e repetibilidade, é isto que conseguimos ter imagens, geometrias perfeitamente definidas e reproduzidas nas peças. Facilidade de utilização, que é um aspecto muito importante quando se pretende abarcar todas aquelas aplicações de que referíamos há pouco. Então, é uma máquina que pode ficar no escritório, não tem nenhum PC, não tem que ter nenhum PC afeto especificamente a qualquer PC envia ficheiros para a impressora através do 3D Sprint. 3D Sprint é o software de fábrica aditiva, onde preparamos e fazemos toda a gestão e um pouco mais além, porque há pequenas alterações ou aspectos que dá jeito adicionado à peça que é perfeitamente possível fazer no 3D Sprint. O PC não tem requisitos nenhums em particular e basta que a impressora esteja ligada em rede e o PC que esteja nessa rede também, e nós podemos enviar e gerir estes trabalhos onde quer que a impressora esteja, nos diferentes locais da organização, a que distância for. Mas isto hoje em dia não é grande novidade, na verdade. O segundo aspecto, muito importante, a forma como removemos suportes. Não temos que estar a manusear a peça, a remover algo com jatos de água, com alicates, com pinças, Não. Temos o sistema EasyClean Systems aqui com algumas imagens onde colocamos as peças e em cerca de meia hora temos as peças prontas, separadas do suporte. Em casos particulares, esta solução funciona em dois modos. Uma que é um vapor e outra que é mesmo em modo forno, tornando muito fácil a remoção do suporte. Toda a solução tem muito pouca manutenção. Existem cuidados normais de limpeza e quanto à impressora, do ambiente em que ela funciona. O software 3D Sprint, que permite verificar a printabilidade da peça, verificar se o fecheiro tem erros e corrigir
a grande maioria desses erros, só se forem demasiado graves, há a indicação de que é um erro fatal, e aí sim temos que ir voltar ao cabo e corrigir, ou de software, corrigir esses problemas. Dá-nos toda a informação de material, de tempo. Se tivermos várias peças para imprimir, o software encarrega-se de as dispor automaticamente no volume virtual da impressora, mas fica sempre a possibilidade de o operador fazer tudo ao seu, de acordo com a sua vontade, a sua estratégia. Com o tempo, ele vai conhecendo o software, a máquina, mas também tendo a sua própria estratégia, que pode perfeitamente aplicá-la. Portanto, o software automatiza tudo, mas deixa sempre a última palavra ao operador de aceitar aquilo que o 3D Sprint propôs ou alterar alguma coisa. Tem uma gestão de fila de trabalho que gera, que pode alterar e saber o que é que está a acontecer. Está ali sempre disponível para gerir. Ainda voltando aos suportes, não há químicos, não há produtos que exigem cuidados especiais. Também existe uma solução disponível, o 3D Connect, que permite fazer todo o acompanhamento remoto e online da máquina, de manutenções preventivas, receber alertas de situações que não estejam conformes, receber um aviso, e faz toda a gestão da máquina, antecipando situações que possam não estar completamente conformes. Possibilidades de aplicação desta tecnologia. Os materiais estão organizados nestas 4 famílias, fundamentalmente, materiais rígidos, duráveis para engenharia, elastoméricos e especiais, particularmente no que diz respeito à temperatura. Nós percebemos que há aqui uma percentagem considerável de materiais com algum nível de transparência, porque de facto tem muito interesse percebermos o que é que está a acontecer dentro. Ou, de uma forma mais simples, se for uma embalagem, um invólucro para aplicar um mecanismo qualquer, percebermos se houver LEDs ou alguma coisa que tenha movimento, para nos apercebermos do que é que se está a passar. Se forem fluidos, gases ou líquidos, podemos ver o que é que está a acontecer, registar para corrigir alguma coisa que tenha que... E percebemos que há aqui peças onde aplicamos elementos, insertos, parafusos, mas também peças que têm aspecto de ser móveis e onde a clipagem é importante. Portanto, materiais rígidos para modelos conceptuais, protótipos funcionais. A segundo capítulo, o ProFlexio Armor, para aplicações mais exigentes. O elastomérico, para as aplicações que requeram esta característica dos materiais, e materiais de alta performance contra temperaturas, como já falámos. E exemplificando os 2 materiais, voltando rapidamente atrás, os da engenharia, Proflex e Armor, para percebermos alguns aspectos destes materiais. Esta informação está toda disponível de forma muito exaustiva, e a 3D Systems tem vindo a repetir testes, porque vai sendo possível perceber melhor o comportamento dos materiais. Os testes estão mais evoluídos e conseguem. O que tem acontecido é que muitas vezes tem chegado à conclusão que há materiais que têm afinal uma performance superior do que aquilo que era inicialmente previsto. O M2G Dur, para arestas muito vivas, para inúmeros ciclos de funcionalidade que exigem alguma deformação, recuperando sempre a forma original, com elasticidade até aos 75%, com capacidade de assistir impactos até aos 70, 80 joules por metro. De facto, performances muito elevadas. Quanto aos materiais plásticos, com diferentes características, simulando diferentes materiais, ABS, por exemplo, propileno, outras, perdão. E eu queria chamar a atenção para o material da direita. Reparem,
e ele tem aquela espessura toda, que são cerca de 20 milímetros. Se tivermos paredes mais finas, imagine o nível de transparência que se consegue. E ainda falando de peças com muito detalhe, com arestas muito vivas, a forma como o suporte se remove permite-nos o CAD, a adesão às dimensões do CAD original estão lá, é garantido, mas a forma como o suporte é removido permite-nos ter total confiança em obter peças muito finas, muito detalhadas. É seguro que as vamos ter, porque não há intervenção direta nenhuma. O suporte remove-se de forma muito natural e por isso podemos produzir essas peças porque vamos consegui-las. Um termo de comparação que eu daria para o detalhe, não o rigor, porque aí pode não ser importante, mas quanto ao detalhe, esta tecnologia tem uma solução em que o material de construção não são estes plásticos, mas sim cera, e que a indústria de joalharia usa muito, em Portugal não só, mas em toda a Europa e toda a indústria, porque de facto permite imprimir, produzir peças com um detalhe muito fino, que a joalharia exige, e sendo muito rápida, é uma máquina usada para a produção de matrizes de cera para fundição. Portanto, é uma máquina de produção, claramente, na joalharia, na solução em que o material de construção é cera, é um equipamento de produção, porque em muito poucas horas conseguem-se dezenas ou até centenas de peças, e o pós-processamento seguinte é muito rápido também, para perceberem o nível de detalhe a que se chega e a confiança que se tem ao produzir essas peças, porque vamos, de facto, ter as peças. Em destes materiais, que este da esquerda caracteriza-se, para além do que está ali dito, por ter um HDT de 71 graus, resiste até 71 graus antes de começar a deformar. A da direita, pela cor, excelente para, após termos a peça na mão, começar após processá-la, nomeadamente pintar, para obter elementos visuais. Os materiais do último grupo que se caracterizam por resistir a muito elevada temperatura, mas não só, eles conseguem responder aos testes para biocompatibilidade, portanto, estándares de classe 6 de biocompatibilidade. HT90 é o item HDT que é de 90 graus, portanto começa a deformar só aos 90 graus para fazer moldes para pequenas peças, para pequenas séries. É excelente este material para essa aplicação. O claro, que é o nome é idêntico, M2S-HT 250, porque tem um HDT de 250 graus, portanto uma resistência até essa temperatura sem deformar, com outra característica que lhe junta, como bem, que é este nível de transparência, translúcência, que permite ser utilizado em aplicações em que se requer a visualização do que se passa dentro da peça, e estamos a falar de todos os fluidos, líquidos ou gasosos, que requeiram este tipo de... Estas peças podem ser usadas em ambientes onde as temperaturas presentes sejam elevadas, porque se as temperaturas se mantiverem abaixo destes valores, estas peças vão ser estáveis, vão conservar todas as suas propriedades ao longo de muito tempo. É uma característica que se tem vindo a revelar nos materiais da 3D Systems, que de facto alguns deles têm longevidades mesmo muito grandes. Em interior, o valor máximo que se chegou foi de 8 anos, em exterior anda entre o ano e meio e 2 anos, dependendo dos materiais, claro. Falando um pouco de materiais, continuando a falar de materiais e das certificações que eles obtiveram, estão aqui alguns exemplos das certificações que foram obtidas. Claro que na área da biocompatibilidade depois compete a quem vai aplicar os materiais que faça as suas validações e comprovações. Ali à direita alguns dos elementos usados para este tipo de certificação. Os elastoméricos, estes dois à esquerda com um
Eles todos têm uma excelente capacidade de recuperar a forma. O da direita, com um Shore de 70, um Shore de 70 para botões e outro tipo de aplicações que requeram este tipo de característica. Então, vamos falar então de velocidade. Como eu tinha dito, para mim velocidade é o tempo que eu mede-se pelo tempo que eu passo desde que tenho o meu fecheiro pronto, um STL ou outro, até que tenho a minha peça pronta a usar. É isto que tem que ser medido, não o tempo específico de uma etapa específica. E aqui temos claramente uma velocidade importante, com a vantagem de, para a plataforma toda, a velocidade ser constante. Eu encho a plataforma desde que o Z se mantenha à altura, o tempo é o mesmo produzir uma peça ou algumas peças. E, de facto, temos que incluir o pós-processamento, porque é um elemento do workflow. Só depois desse pós-processamento é que nós obtemos a peça. E mais à frente iremos ver como é que este pós-processamento acontece. É uma cera que se remove naturalmente e, portanto, é rápido e não implica requisitos especiais para. E isso faz com que, se eu produzir um mecanismo, eu tenha confiança de que o vou ter a funcionar com tolerâncias muito pequenas e, portanto, as peças vão estar muito justas. Eu vou ter um mecanismo a funcionar como eu espero que ele funcione, como ele foi pensado. E isto eu penso que é absolutamente extraordinário, porque não é fácil conseguir isso, porque tem tipicamente materiais que são em pó e, portanto, tem o grão do pó que me limita o tamanho mínimo. Tenho suportes que tenho que retirar, partir, etc. Aqui não, ele derrete-se, separa-se da peça e eu consigo mecanismos a funcionar de forma muito justa, com as características mecânicas e a precisão que eu consigo. Posso produzir mecanismos destes que simulam completamente a peça final dentro do escritório, em que só as pessoas que têm que ter acesso é que têm acesso, não há informação a circular por quem não é necessário, e eu rapidamente tomo uma decisão quanto à versão final da peça e faço todos os testes que preciso de fazer, combinando diferentes materiais, e posso inclusivamente produzir no mesmo print job várias iterações para ganhar o tempo associado a isso. Em vez de esperar 2, 3 dias, no mesmo dia estou a testar as diferentes iterações, tirar conclusões, decidir ou evoluir ainda mais no processo de desenvolvimento. Com a precisão que esta solução oferece e com estas características de transparência, eu consigo produzir acessórios que me ajudam a fazer montagens que exigem grande rigor, em que há riscos das peças se partirem, de se estragarem, de se riscarem, mas também transportar peças muito sensíveis de grande valor, convenientemente acomodadas e que eu posso reutilizar as vezes que forem necessárias, reduzindo uma quantidade de trabalho na assemblagem, na montagem, na preparação e com custos claramente reduzidos. Este é mais um exemplo em que eu consigo produzir com materiais que, sendo biocompatíveis, não causam reações. Isto vai estar um pouco em contato com a pele. E posso, com os materiais transparentes, perceber como é que o mecanismo está montado, está a funcionar, fazer os ajustes necessários, reduzir peso, e falaremos um pouco mais à frente nesse pormenor do peso. Mais um exemplo em que eu consigo uma peça com este aspecto, que me permite, inclusivamente, fazer uma pequena série de peças, enviar para onde for entendido necessário para fazer validação à reação dos consumidores,
perceber qual é o feedback deles e recolher informação, que é de extrema importância, sem moldes, sem outro tipo de componentes, e eu tenho a redução de vários dias a um dia, redução de custos justamente incrível, para um feedback muito rápido e de extrema importância. Nos dias de hoje sabemos como é, vivemos dependentes da opinião do consumidor, é ele que decide e nós temos que obter esse feedback o mais depressa possível e tudo o que nos permita chegar lá tem um valor inestimável. Mais uma peça que, que nos oferece total adesão ao CAD, com todo o rigor, com o comportamento mecânico associado e equivalente ao que esperamos para fazer uma validação rápida e avançar. Resumindo aqui um pouco, os assuntos que caracterizamos como importantes: a qualidade das peças, facilidade de uso, leque variado de aplicações e a velocidade. E um que não estava ali muito claro, mas que é a importância de eu ter a confiança de produzir uma peça que vou tê-la na mão e que me vai trazer feedback concreto para as minhas decisões. Perceber um pouco o que é o exemplo de uma aplicação. Viram aquele mecanismo? É aquilo a que eu me referia. Em termos de facilidade de utilização, é um gesto simples, mas que é importante. Eu levanto a tampa, tiro a plataforma, coloco outra, lanço outro trabalho e vou tratar a peça que ficou pronta. Portanto, a máquina tem elevado grau de disponibilidade e, portanto, oferece-me esta possibilidade de trabalhar continuamente, obtendo este tipo de peças que podem ver aqui. Eu faço assemblagens com materiais diferentes e o rigor geométrico permite-me fazer a assemblagem com todo o rigor. Aqui está o exemplo de uma montagem que é produzida num print job só. Para perceber um pouco como é que isto funciona, também rapidamente, depois de falarmos isto tudo, como é que temos uma cabeça que vai depositando material. O suporte é automático. A máquina, a 3D Sprint, é que sabe onde é que tem que colocar suporte. Não temos que fazer nada em relação a isso. Aliás, se quiser podemos reduzir a densidade do suporte. Temos essa possibilidade. Mas ele é que decide onde é que tem que pôr suporte. A cabeça tem uma luz UV que vai curar o material e por isso ele fica imediatamente pronto. Era o que eu queria dizer quando digo que no fim da impressão a peça está pronta. Só temos que remover o suporte. Porque em relação à peça não há mais nada a fazer. Lavá-la. Como veem, ali já não é necessário suporte e ela já não está a depositar suporte. O material sai do bico piezoelétrico logo no estado sólido, daí a garantia da adesão total ao CAD. A peça de que eu tinha falado, estão a ver, ela tem aquele movimento também. Não é só o parafuso, mas é também aquele movimento, que é possível porque a cera que estava ali foi removida, naturalmente, ela derreteu e escorreu dali, não é? E ficamos com as peças móveis libertas. Imaginem a quantidade de mecanismos que não gostariam de ter logo assim, na mão, sem estar a assemblar com todas as dificuldades Mas aqui há outro aspecto curioso, que é a possibilidade de ter peças e simular assemblagens, porque já me aconteceu conviver com situações em que, quando as pessoas eram produzidas em sítios diferentes, quando foram a fazer a assemblagem, afinal a peça não fazia o movimento que se pretendia porque tinha ali um obstáculo. Se eu tiver isto com a impressora, tenho as peças todas, faz a assemblagem e valido essa situação. Isto são os modos, na verdade, recentemente a 2500 deixou de estar disponível, a 2500 Plus integra todas as características da Project 2500. Aquele pormenor de que tinha falado, que o material quando sai da impressora passa ao estado sólido do bico piezoelétrico. Percebam, aqui, particularmente em cima do lado direito, o nível de detalhe que se consegue nesta solução. Portanto, desenha à vontade, com total liberdade para imprimir qualquer geometria, podendo também depois, no fim,
pintar, tingir as peças para obter este tipo de resultados. Existe esta tabela que reúne os materiais todos, as principais especificações, mas depois existe informação muito específica, digo-vos, muito específica, de cada um dos materiais para que esta solução nos preste um serviço 24 horas, 7 dias por semana ao nosso serviço, com toda a simplicidade, porque na verdade é mesmo isto que temos. Mandamos o fecheiro para a impressora, ela imprime, vamos lá buscar e temos uma estação de limpeza, o Easy Clean System, que funciona em modo, digamos que entre aspas, banho-maria e em modo forno, para peças maiores que precisam de um processo um pouco mais longo. Vejam aquela peça de cima, só possível porque depois o suporte é derretido e escorre. Tem que haver ali algumas orifícios para libertar o suporte, mas eu consigo fazer uma peça daquelas que não é uma assemblagem, é uma peça única. E começo. Este exemplo muito interessante, portanto, reparem, se eu tiver, e na continuação do anterior, eu tenho diferentes estruturas, eu só preciso de ter um orifício por onde deixar correr a cera de suporte que é derretida para diferentes aplicações. Estética, mas também para aspectos funcionais, para reduzir peso, para ter canais onde eu vou injetar fluidos e perceber como é que ele flui, se há ali alguma turbulência, se tenho que corrigir alguma coisa. E isto eu consigo fazer, estas estruturas eu consigo aplicá-las no 3D Sprint. Eu consigo aplicá-las no 3D Sprint, criar o orifício por onde vai sair o material de suporte, aplicar texturas, acrescentar uma legenda à última da hora. Eu esqueci-me de colocar o part number na peça e eu no 3D Sprint consigo fazer isso sem qualquer dificuldade. Ele aplica o texto ou a textura, a legenda, na geometria, seja ela qual for. Ela adapta-se de forma harmoniosa à geometria. Com diferentes fontes, diferentes tamanhos, posso manipular. Posso seccionar peças e quando as secciono posso criar automaticamente suportes para depois garantir que tenho a minha assemblagem corretamente feita. Mais um exemplo de como eu consigo reduzir peso e custo, como é evidente. Tempo de máquina não tanto, mas reduzir peso, custo de material, mas também com o peso aumentar a eficiência e reduzir a minha pegada também aí. Dois exemplos de aplicação. Isto é o 3D Connect explicado de forma mais detalhada. Vamos passar à frente, mas existe a possibilidade de gerir todos os aspectos da impressora remotamente com informação online que me alerta de qualquer situação imprevista ou me alerta das questões planeadas como manutenção preventiva. Nada de especial, uns filtros, muito poucas intervenções. Esta solução tem muito pouco com a manutenção. Existem cuidados, como qualquer equipamento. Um resumo dos materiais disponíveis e algumas características, como disse agora, está tudo sintetizado na Project MJP 2500 Plus. Na verdade, eu confesso que não fazia muito sentido termos a 2500. A diferença é muito pequena e agora temos um modelo único que reúne estas características com este tipo de precisão. Espero não me ter esquecido de nada, mas estou à vossa disposição em todos os canais que temos disponíveis para aqueles que quiserem saber um pouco mais. É uma solução que tem um custo muito acessível e, de facto, em termos de aprendizagem, é uma curva muito pequena, muito fácil de aprender a operar esta máquina. O 3D Sprint automatiza muito as tarefas de preparação, guia-nos, tem guias de ajuda. E é uma solução completamente consolidada, como vos disse, de que eu
gosto particularmente porque, de facto, combinar a precisão que ela oferece, a rapidez, a facilidade de utilização e a liberdade geométrica, que eu acho que é um aspecto diferenciador, sempre no patamar muito elevado, permitir-me obter qualquer geometria e também mecanismos, é um extra, um must que eu acho muito, muito interessante. Como vos disse, o contacto estava ali, aparecia no início, é comercial@x3d.pt, mas no nosso website www.x3d.pt podem chegar até nós para outras questões. Eventualmente, com marcação, podem visitar-nos na Tecnia, no edifício onde estamos, no Grupo Isicom, entre Leiria e Marinha Grande, para falar um pouco disto, ver algumas soluções que temos, nem todas, mas temos algumas, mas também na área da digitalização 3D e da engenharia inversa também poderem ver outras soluções. É nessas vertentes que vamos avançar nos próximos webinars, aqui onde podem consultar, mas no website aparece logo em cima o separador webinars, onde podem recolher toda a informação. E, como estava a dizer, nas áreas da digitalização 3D e da engenharia inversa, o nosso novo colega, Ricardo Lopes, virá apresentar-se a vós brevemente para vos apoiar nos esclarecimentos que necessitem, nos serviços que precisem também, tal como no fabrico aditivo. E obrigado por me terem acompanhado neste webinar